do 433 Losango. Como sabem, estamos a gravar estes episódios especiais este mês de dezembro. Este é o segundo. Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, não foi possível para nós gravarmos o episódio normal de segunda-feira, mas na próxima semana iremos compensar. E ainda para mais com competições europeias, com a última jornada europeia já debaixo do cinto, como se costuma dizer. Boas-vindas ao nosso Bruno, nosso Gilberto, rapaziada, como é que estão? Boa noite. Com frio, boa noite. Está muito frio, Gil, não é só em Proença, Santarém também está. Hoje, como nós tínhamos informado os nossos seguidores... A idade é tão complicada. É muito difícil, o sangue fica diferente. Informámos os nossos seguidores que queria ser um programa com muito TPM. Um TPM hoje vai dominar completamente este programa especial. Novamente, este era um dos programas que queríamos ter feito o ano passado, não foi possível. E então este tem uma particularidade de nós os três intervirmos. Portanto, não serão só aqui as nossas duas vedetas do nosso programa, o Gil e o Bruno, eu também vou meter aqui a colher, e vamos fazer isto da seguinte maneira. Portanto, na primeira parte iremos ter as pessoas marcantes para nós, no segundo trecho será um momento marcante para todos nós, e vamos acabar com as equipas que nos tenham marcado mais profundamente nestes anos todos que vimos futebol, na terceira e última parte do nosso programa. Mas, sem mais demoras, e começando por ordem alfabética, Bruno. O Bruno está muito feliz e contente. Bruno, Senta a fava, Bruno, senta a fava. Quem é que é a personalidade marcante que traz aqui ao nosso podcast? Isto, para ser justo, já que o Vasco tem uma grande vantagem relativamente a mim e ao Gil, é que nunca fizeste nenhum TPM, claro. Não nós fiz, já não, estamos não fiz. Nós já estamos condicionados para escolhas que fomos fazendo ao longo dos outros episódios, enquanto tu tens toda uma panóplia de opções. Que ninguém sabia de quem é que eu ia falar, nem nada. Não faço a mais pequena ideia. Ninguém faz ideia. Que queres falar. Portanto, eu não estou em vantagem, mas de qualquer das formas... Portanto, acho que devias começar tu, para isto ser justo. Eu tentei fazer isto com um bocado de justiça. Vocês não querem, mas pronto. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum arrancar. Meus caros amigos, como é óbvio evidente e como já estava a prometer há um ano e tal, a minha personalidade marcante chama-se Eric Cantona. The King. O dono e senhor de Old Trafford, pelo menos nos anos 90. Depois disso já não foi tanto, se bem que as recordações ficaram lá. Eu fiz aqui um trabalho muito exaustivo aqui ao nível de pesquisa informática sobre a carreira do menino. Fiz aqui um texto até assim um bocado longo, mas vou tentar não prolongar muito. É o meu herói de infância no futebol, não é segredo para ninguém, é o jogador que eu mais apreciava ver jogar. Quando se retirou em 96, 97, perdão, para mim era o melhor jogador do mundo. Não é tanto pela quantidade de golos que marcava, mas pela influência, sem dúvida, que vimos aquele jogador manter em Old Trafford. Eu sei que ele era contemporâneo de Ronaldo Fenómeno e outros jogadores melhores que ele e tiveram um palmarés mais preenchido, mas para mim, na altura, era o melhor jogador do mundo, sem dúvida alguma. Era o 7 que todos gostavam de ser, e na altura jogavam 7 muito bons também. Vou aqui fazer um pequeno recap do que é que foi a carreira de Eric Cantona. Ele em França jogou num sem número de clubes, Auxerre, Martigues, por empréstimo, Marselha, Bordeaux, por empréstimo, logo a seguir Montpellier, também por empréstimo, e acaba no Nîmes em 91. Portanto, nestes clubes, Cantona marcou a sua presença, especialmente no Auxerre, em 82 jogos marcou 33 golos, isto antes de se transferir para Leeds, onde jogou na época 91-92, 28 jogos no total na carreira, 9 golos marcados, onde depois acaba por aterrar em Old Trafford, num negócio que ainda hoje devem estar a castigar-se pelo valor insignificante que custou essa transferência de Eric Cantona para o United de Ferguson. Sem dúvida alguma, este internacional francês em 87 ocasiões, em 45 ocasiões entre 87 e 95, chegou a capitanear a seleção francesa, Aimé Jacquet, na sua revolução no Mundial 98, tirou-lhe a braçadeira, já vamos ver porque que ele tirou a braçadeira, e Cantona não voltou a jogar pela seleção francesa. Ele é sem dúvida um dos grandes jogadores da sua era, dominou a Premiership desde que lá chegou, tinha, como todos sabem, um visual inconfundível, sua bola voltada para cima,
Tinha um feitio também, que também era ele próprio inconfundível, do qual também iremos falar mais à frente também. E a sua marca, para mim, era a arrogância com que jogava futebol, mas ele também tinha razão de ser arrogante porque ele era mesmo bom a jogar aquilo. Vocês lembram-se dos momentos que Gabriel Alves narrava nos recaps de domingo da Primeira Liga, em que Eric Cantona era um dos seus heróis também, e ele marcou toda uma época em Inglaterra, como eu estava a dizer. Ele foi oferecido ao Liverpool, Bruno. Foi oferecido ao Liverpool de Graham Souness, na altura, por Platini e pelo agente, e o Graham Souness disse, não me apetece, não quero. Então, O Graham Souness preferia um Michael Thomas. O Michael Thomas, o Dean Saunders, aquela rapaziada que vocês sabem que ele tão bem dominava, ele acabou por, como teve já em confronto com os treinadores, que era também a panagem. O problema era exatamente esse, é que era dominar o Eric Cantona, não era fácil. E os treinadores tiveram muita dificuldade. Ter sido tão barata. Ele na altura foi para o Sheffield Wednesday manter a forma, não foi mais do que isso, porque o Sheffield Wednesday na altura não tinha dinheiro para assinar o campeonato, era recém-promovido à First Division na altura ainda, foi a última época em que a Premiership se chamou First Division, mas o Leeds aproveitou a deixa e por um total de 1 milhão de libras conseguiu assinar o avançado francês, que logo na primeira época fez história porque conquistou o título de campeão ao serviço do Leeds. O último ano em que se foi, como eu estava a dizer, chamado First Division, mas não deixou de ser uma marca muito importante no clube de Leeds, e conseguiram fechar essa época também com a vitória na FA Cup, frente ao Liverpool, com um hat-trick de Cantona. Nesse jogo também ficou 4-3, o Liverpool de Souness, eu duvido que tenham ficado contentes, afinal o jogador podia ter ido para lá. Resta-se o que é que ele teria feito em Anfield ao Bruno. Teria sido bonito, Robbie Fowler, Rush, Cantona, só assim havia de ser bonito lá à frente, havia de ser um trio muito bonito. No entanto, a época seguinte não foi tão boa, o começo da época foi muito mau para o Leeds, Cantona também foi muito irregular e acabou por assinar pelo United, e o resto é história, como vocês sabem. Foram 4 campeonatos, 2 taças da Liga e 2 FA Cups, o palmarés de Cantona em Old Trafford, foi por 1 milhão e 200 milhões de libras, 200 mil libras, desculpa, isto não está a correr bem esta porcaria hoje. Portanto, 1,2 milhões de libras. Cedo frio. Estar a falar do Ivo. É muito complicado, porque estou a assumir aqui um papel que é o vosso e não é fácil para mim, mas pronto, vou continuar. Repara que ele até o penteado, ele quis copiar o corte de cabelo do Cantona. É que eu tenho muito cabelo para pentear, realmente. E então, como eu estava a dizer aqui em relação ao Cantona, ele deixou uma grande herança no Old Trafford, como vocês sabem, não tenho gol, infelizmente, de talento, de golos e também de liderança, e isto é uma característica que eu sei que o Bruno leva muito a peito, mas é verdade, ele e Roy Keane são sem dúvida alguma, para mim, os grandes capitães do United no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele é um talento que mudava partidas, tinha um feitio irreversível, que se mostrou porque ele arranjou brigas com todos os treinadores, menos com Ferguson. Isto apesar daquele célebre pontapé num jogo contra o Crystal Palace, no final da expulsão, que ele teve, não ocorreu nada bem, o árbitro não as mamou porque não calhou, o adepto que levou com o pontapé de Kung Fu ainda levou ali com 5 ou 6 caseiros bem puxadinhos cá atrás, isto nas palavras do Bruno, isto tudo em 95, portanto foi assim um final da época muito mau, porque o United ainda por cima nesse ano perdeu o campeonato para o Blackburn e muita falta teria feito Cantona em campo para evitar essa festa de Alan Shearer e dos seus companheiros. O que é facto é que a Premier League não achou grande piada e toma lá 8 meses de suspensão, 120 horas de trabalho comunitário, e uma carreira que ficou ali em perigo, como vocês se lembram, aquilo deu muita celeuma, muita imprensa, muito castigo público, mas não há dúvida que Cantona deu a volta por cima de maneira, porque foi um regresso triunfal, com um campeonato, com uma celebração muito específica, ou seja, quando marcava um golo não celebrava, simplesmente olhava em redor e mostrava que era mesmo o melhor jogador em campo, levantava os bracinhos ao ar, parecia o Randy Orton no WWE e ignorava tudo e todos. E o seu melhor momento para mim foi o gol ao Sunderland, em que ele mostrou exatamente essa pose. Foi um gol fantástico, foi um chapéu gigantesco ao guarda-redes do Sunderland. Acho que foi o último gol que ele marcou ao serviço do United, foi na última época dele, penso eu. Resta apenas dizer que este ícone do futebol inglês foi nomeado para o Hall of Fame do futebol inglês em 2002 e o Hall of Fame da Premier League
em 2021, sendo um dos membros inaugurais daquela instituição. Portanto, a minha apresentação de Cantona, o meu ídolo de futebol, está feita. Pensei que ias falar das fantásticas declarações sobre gaivotas e afins. Não, eu li isso. Bruno, mas eu acho que a malta não ia lá buscar aquilo. E o MJQ, onde é que fica? O MJQ retirou-lhe a braçadeira de capitão, tens bem falado nisso, ele quando foi que essa suspensão, ele não ficou suspenso, obviamente, por a seleção francesa, mas a MJQ precisava de uma desculpa para o afastar a ele e a Ginola no início da caminhada para o Mundial de 98 seria na França, e usou isso como desculpa para os afastar, e eles nunca mais vestiram a camisola da França. Eles também tiveram aquele desastre no Pacto dos Príncipes. Devia ser um balneário engraçado com esses dois. Bruno, engraçado seria, mas há de convicto talento também seria bastante, aos pontapés. Obviamente, isso não e está mesmo em causa. assim conseguem perder com a Roménia. Aos pontapés. pontapés. E de Kung Fu. Eles perderam contra a Roménia, se eu estou em erro, acho que foi Bulgária. Foi Bulgária. Eu tinha a ideia que era a Roménia, que tinha sido o Radoshoi. Foi Kostadinov, está lá. Foram 2 jogadores espetaculares no Mundial 94, por acaso, e por isso é que eu fiz ali uma pequena confusão, mas foi um escândalo qualquer das maneiras nesse ano, e foi uma desculpa para o sacerdote francês não os convocar mais. Fez ali uma limpeza gigantesca no balneário francês. Qualquer das formas que ele marcou uma época, Cantona marcou sem dúvida alguma. Agora é ator, aparentemente, faz assim uns papéis muito específicos. Não é ainda jogou futebol de praia, ainda nos deu muito trabalho à seleção portuguesa. E foi selecionador da equipe de futebol praia francesa. Mas e gosta muito da Figueira da Foz. Eu gosto muito de recordar o trajeto dele no futebol de 11. Ele mora em Lisboa, o filho dele joga, acho eu, no Sporting, acho que é por lá. Ele teve que ir para o Benfica, mas depois acabou por ir para o Alvalade. Não sei se tem bom futuro à frente, se não, mas olha, quem sabe um dia vão passear a Lisboa e dão de caras com este senhor do pontapé. Cuidado com os pezinhos dele, atenção. Portanto, rapaziada, se querem fazer um comentário ao meu... o melhor momento para mim do Cantona é a minha pessoa. Aquele anúncio, qualquer coisa de fantástico. Au revoir. O da Nike. Quem não sabe o que eu estou a falar. O Bruno falou de um TPM. Eu fiz um TPM desses anúncios. Desses anúncios, exatamente. Sim, foi o primeiro que ele matou o demónio. Esse anúncio foi dos melhores que eu vi a Nike fazer até hoje, com outros como Ian Wright lá para o meio, que foi muito específico. Foi uma guerra, já na altura havia brigas com o Arsenal e com o Liverpool nunca deixariam de haver, obviamente, mas eu pelo menos tenho boas recordações. Eu lembro dele marcar um golo ao Futebol Clube do Porto em Old Trafford 4-0. Foi um jogo fenomenal do United nesse ano. Acho que foi a última vez, foi a última época que o Cantona jogou com os cores do United. E pronto, foi um jogador que marcou uma geração para mim. Bruno, agora sim podes ser tu intervir com a tua personalidade. Está aprovado ou não? Acho que está aprovado. Acho que ele pode fazer mais uns. Acho que ele pode fazer mais uns TPMzinhos de vez em quando. 1 milhão e 200 milhões e cenas, mas pronto, faz parte. Se fosse perfeito, se fosse perfeito, não tinha piada nenhuma. Cantona, ele estava assim. Podem fazer jus à memória do homem. Em campo. A memória que ele ainda é vivo. Calma. Calma lá. Portanto, Bruno, agora é a tua vez, meu caro. Eu gostava de ver um duelo entre o Cantona e o Ibra. Podia ser bonito. Anúncios da Nike novamente. Ele fez eu lembro-me de um que pôs o Cantona a piar fininho. Vinnie Jones, meu filho. Pois foi. A ele e ao Roy Keane. Virou o Cantona levanta-se quando vê que é o Vinnie Jones. Pronto, viraste para fazer, deixa estar sossegado, porque este não. São mais 2 palmos do que ele. Com aquele. É melhor não. Portanto, o bom feito era fácil de mar, era só arranjar um mais maluco que ele, como se costuma dizer. Portanto, e ele já espera lá, com este não. Bem, no meu caso. Também já veio a TPM, acho que tu falaste dele uma vez, o Vinnie Jones, não foi, Bruno? Creio que sim. Acho que falaste dele. Sim. Chuta. Se não falei, lá chegaremos. Hoje, falando de pessoas que nos marcaram no futebol e sabendo que a pessoa que eu queria falar dou primazia ao Gil, que já saberia que ele queria falar nele também. Deixamos os jogadores, porque lá está, eu e o Gil já temos uns quantos TPMs a falar de jogadores e já quase
Não, obviamente não são todos, mas há muitos dos nossos grandes jogadores e daqueles que nós mais idolatramos, já os trouxemos aqui. Passamos mais para a parte dos treinadores. E 2 treinadores portugueses que nós queríamos falar. O Gil já falará lá mais à frente, mais recente, e outra personagem e outra personalidade também enorme. Eu trago alguém que me marcou principalmente naquela fase em que se começa a interessar pelo futebol, em que somos miúdos e começamos a ligar mais ao fenómeno do futebol, e marcou-me exatamente porque, e até hoje, não encontrei uma única pessoa, nem um único testemunho que falasse mal deste homem. Bem pelo contrário, só elogios. E isto é dizer algo. Num mundo como o futebol, que é impossível agradar a todos, e que há sempre alguém, e principalmente treinadores, que deixaram algum jogador constantemente na bancada, ou que não o puseram a jogar tanto quando ele gostaria, ou que lá está, houve um confronto de personalidades no balneário e a coisa não corre bem. Isso nunca aconteceu com este homem. O seu nome, Joaquim Lucas Duro de Jesus, que este nome não dirá nada a ninguém, mas se eu falar em Quinito, já toda a gente sabe de quem se trata. É, pá, isso também é senhor. O Mr. Quinito, que era natural de Setúbal, que iniciou a sua carreira enquanto jogador ali no clube, depois passou pela Académica, Sporting de Braga, por aí fora. Mas vamos falar essencialmente dele como treinador. Lembro-me bastante de várias equipas treinadas por ele, mas essencialmente recordo muito de quando ele treinou o Vitória de Guimarães, não o de Setúbal. Jogava uma enormidade de futebol e foi quando ele teve algumas das tiradas que eu me recordo mais marcantes, com as frases que quase toda a gente que seguia futebol nos anos 90 se recorda de colocar a carne toda no assador. Do se eu tivesse muito dinheiro comprava o Pedro Barbosa para jogar no meu quintal. Foi o mesmo Os que disse corações do Pedro os Barbosa. corações, que era o pastelão do Barbosa, comia muitos corações ao pequeno almoço, que ainda hoje o Pedro Barbosa, e falámos também aqui há umas semanas atrás, quando o programa Mais Futebol terminou, o Pedro Barbosa muitas vezes ouviu falar nos corações daquele programa, portanto foi algo que também ficou a acompanhar a carreira do Pedro Barbosa. Mais recordações, isto ainda foi antes da minha gênese, digamos assim, mas numa final da taça em 81, 82, em que o Mr. Quinito se apresenta no Jamor de fraco, branco. Foi também, essa imagem ficará sempre na história do futebol português. E como eu disse, é acima de tudo pela pessoa que ele era, pela forma como ele lidava com todos, com os colegas treinadores, com todos os jogadores. Há inúmeras, cada vez que há um daqueles programas de antigos jogadores a contarem histórias, todos eles que foram treinados por Quinito têm histórias para contar, histórias engraçadas, histórias cómicas, sempre com o trato fantástico que ele tinha com eles. Perfeitamente. Isto lá está, a treinadora antiga, no balneário era com uma ardósia, com um pauzinho de giz a dar a tática, e depois estamos a coçar a barba, e não sei o quê, quando ele dava por ele já estava branco da cabeça aos pés, olha-me para isto, agora como é que eu vou para o campo, vamos embora. Pormenores do tipo, a escolha do 11 que vai jogar, que aquilo parecia uma coisa completamente aleatória, do tipo, comeste aqui o almoço, feijoada, então está bem, eu jogo. Coisas assim do género, que ninguém entendia muito bem, mas o que é certo é que depois as equipas ganhavam e aquilo até corria bem. Depois temos a parte mais triste da carreira do Mr. Quinito, que foi quando, após a perda do seu filho, ele se afastou por completo do futebol. Ele também andou a treinar muito tempo lá por fora, no estrangeiro, nas Arábias e afins. E como ele diz, o futebol roubou-lhe um filho, porque o tempo que ele deveria ter passado a ver o filho crescer, passou a treinar equipas de futebol e em conjunto com os jogadores de futebol e afins, e não passou o tempo com a família, que depois já não pode passar. Queria, acima de tudo, que
se por alguma eventualidade Mr. Quinito alguma vez ouvir esta nossa lembrança, ou se alguém chegava ao Mr. Quinito lhe fizer chegar esta pequena homenagem, digamos assim, enviar daqui um forte e sentido abraço. Infelizmente não tive o prazer ou o privilégio de o conhecer pessoalmente, mas tenho a certeza que iria ser alguém que iria dar muitas alegrias e que seria um prazer enorme conhecê-lo e que ganhar o seu conhecimento, beber do seu conhecimento, que era muito. Como eu digo, tinha uma maneira muito sui generis de se apresentar e de estar no futebol, mas são destas pessoas que eu costumo dizer sempre que fazem muita falta ao nosso futebol, porque gajo com feitiço do Cantona é giro, é engraçado e a malta ri-se e acha piada, mas esta malta que são genuinamente boas pessoas, infelizmente no futebol são cada vez menos, e muitas vezes nós esquecemos de nós, enquanto adeptos, esquecemos disso e somos muito críticos e muito veementes, muitas vezes nas críticas que fazemos, quer a treinadores, quer a jogadores. Esquecemos que também há aquele lado que são seres humanos que ali estão, também têm problemas extra-profissão, também têm noites mal dormidas que depois refletem no campo, têm outros problemas fora, como eu digo, extra-futebol que influenciam depois a sua performance. Mas perdemos outro, foi o Vítor Oliveira há pouco tempo também. Outra sim, Vítor Oliveira. O Quinito afastou-se, o Vítor perdeu a vida, mas essas pessoas realmente fazem muita falta. O Gil também é uma pessoa do futebol a nível de treinar, já treinou miúdos e já treinou outros. Deixa-me só queria dizer aqui a última coisa que tal como o Quinito, isto haveria muito mais nomes que poderia trazer aqui, porque é o que eu digo, há aqueles treinadores, vão-me dizer, são os treinadores antigos, está bem, mas um professor João Ferreira, o Mr. Tony, o professor Neca. No Soneca, é aquela malta, foi aqueles. São os old school. Como é que se chamava o outro treinador Salgueiros também? O Mário Reis. Mário Reis. O Vítor Manuel. O Paco Fortes. Mas eu estava-me a referir mesmo aos Tugas, digamos assim, que são aqueles senhores, e permitam-me que usar essa expressão, que é impossível não gostar deles. Tenha essa afinidade clubística que se tiver. Eles abriram o caminho, Bruno, para os outros. E vão dizer, eles tinham as suas limitações, certo? Mas dentro das limitações que tinham, fizeram coisas fabulosas. Mas todos gostavam deles. E ensinaram muito a todos os outros que vieram depois. E acredito que o Gil também tenha aprendido um pouquinho a olhar para aquela malta. Era o que eu ia dizer, o Gil está no meio, mais do que nós, do que tu e eu. E eu então nem se falo, tu mesmo, comparado com você, Jesus, onde é que eu estou? Mas o Gil conhece esse mundo e certamente ouviu esses nomes que tu acabaste de dizer N vezes nos escalões mais baixos do futebol, apesar de tudo. Eu acredito que essas pessoas marcam, principalmente aqueles que estão a treinar os alcabitos, os das esquinas. Aqui, eu já fiz um TPM sobre ele, o Tony Pereira. Exatamente. Essas pessoas realmente, olha que eu pego também por fazer isso, eu esqueço uma facilidade que essa malta existiu completamente, e às vezes que eu vi... O Vítor Manuel hoje em dia ainda mandou uns bitates na televisão, mas sempre naquele seu estilo, sempre e o professor João, que até há bem pouco tempo tinha o programa, antes de depois ter ido treinar o Boa Vista e ter ido para o Brasil, e enfim, tinha o programa no Canal 11 e dava ali lições como é que se treinava uma equipa. E a Sofia uma vez fez um post qualquer a dar-lhe os parabéns para alguma situação, não sei se era aniversário, se era algum, ele teria treinado o Boa Vista, e ele comentou, que és a maior, portanto havia ali muita afinidade também com ele. Porque parece que são pessoas muito fácil de se gostar delas. É impossível não gostar, exatamente, é impossível não gostar dessas pessoas. Bom, Gil, só faltas tu trazer aqui o mágico das equipas, a gente sabe quem é que tu vais falar, estamos ansiosos por também falar dele. Chuta aí, Gilberto, é a tua vez. É uma fonte de inspiração e foi um daqueles que na altura em que eu decidi fazer o curso de treinador de futebol, foi um dos que me pesou muito na balança e tomar essa decisão fácil na altura, porque o senhor José Mário dos Santos Mourinho Félix é e sempre será
alguém que marca o futebol português e que vai continuar a marcar, apesar de, nos últimos anos, não ter estado tão ao seu nível, mas eu acredito que ainda possa voltar. José Mourinho é sem dúvida uma referência, não é tão consensual provavelmente como um Quinito, porque também tem um feitio daqueles que todos sabemos como é que é, mas lá está, também é daqueles treinadores que às vezes, mesmo aqueles jogadores que tiveram alguns conflitos com ele, que mesmo assim acabam por dar o braço a torcer e dizer, pá, tipo, se calhar até tinha razão. E Zé Mourinho, pronto, tinha que ser falado aqui hoje neste especial TPM. Zé Mourinho, que tem uma história curiosa, como jogador nunca foi assim, nada de extraordinário, tendo passado por Rio Ave, Vitória de Guimarães, Sesimbra e Comércio e Indústria, foi onde ele terminou a sua ilustre carreira como jogador de futebol. Ele que jogava no meio campo, mas na década de 90 começou a trabalhar, já depois de fazer o seu curso na universidade, começou a trabalhar no Estrela da Amadora, primeiro como preparador físico e depois como técnico adjunto e no Vitória de Setúbal. E se calhar aqui a mudança total que acontece na vida de José Mourinho é o momento em que um determinado senhor aterra em Lisboa para treinar o Sporting e o convida para ser tradutor na sua equipa técnica. Falo de Bobby Robson, alguém que também provavelmente um dia destes ou o Bruno ou eu temos que ir puxar aqui para, para os nossos TPMs. Isso é uma lenda. Bobby Robson é outra daqueles que marca sem dúvida várias gerações, porque como treinador era fantástico e como pessoa também não havia melhor. Então o José Mourinho começa como tradutor de Bobby Robson no Sporting, mas rapidamente o Bobby reparou que aqui estava um rapazinho que se calhar aquilo não era só para traduzir e começou-lhe a dar outras funções dentro das suas equipas técnicas, tendo inclusivamente levado para o Futebol Clube do Porto e mais tarde para Barcelona, quando Robson treinou. E nessas alturas Mourinho já não era simplesmente um tradutor, já era alguém que tomava conta de aspectos do treino, e essa situação veio-se a acentuar já depois da saída de Bobby Robson, que Bobby Robson sai para a Holanda para treinar o PSV e Mourinho acaba por ficar no Barcelona como adjunto de Van Gaal e tornou-se o número 1 na hierarquia de Van Gaal. A nível de treino, era ele que preparava os jogos, era ele que normalmente dava os treinos. Depois, claro, tinha o aval do técnico holandês, neerlandês, perdão. Isto na altura o homem ainda era holandês, hoje é neerlandês, mas pronto. São pormenores. Como sempre foi. Então, depois desta passagem como tradutor e adjunto, em meados dos anos 2000, acho que a única atitude digna que o senhor João Vale Azevedo teve para o futebol português foi-se ter lembrado de contratar José Mourinho para o Benfica e ter-lhe dado a primeira hipótese de treinar uma equipa de futebol em algum Benfica, que na altura era treinado por Jupp Heynckes, e o Heynckes foi despedido à quarta jornada, e o senhor João Vale Azevedo disse: está ali um rapazinho jeitoso aí, que treinava ali, era adjunto ali do Barcelona, vamos lhe dar uma hipótese. Começou mal no primeiro jogo, perdeu com o Boa Vista, 1-0, ele diz que ainda mal se tinha sentado no banco. Com um plantel de sonho que tinha na altura. Mas ele tem uma história engraçada, que ele diz, ainda mal tinha sentado no banco como treinador e já estava a perder 1-0. Foi literalmente assim que começou a carreira dele no estádio do Bessa no dia 23 de setembro de 2000, mas depois a realidade é que ele treinou o Benfica durante 11 jogos, tem a cereja no topo do bolo num jogo contra o Sporting que havia sido campeão e ganha no estádio da Luz por 3-0, dá um banho de futebol à equipa do Sporting que na altura não era nada fraquinho, e sai do estádio com os adeptos do Benfica a cantar o seu nome, já com um novo presidente prestes a tomar posse, Vilarinho, e já toda a gente sabia que Mourinho não ia ser a primeira escolha de Vilarinho para se manter como técnico, porque Vilarinho já tinha assumido que o seu treinador era Tony, e o Mourinho também usou essa vitória por 3-0 para fazer alguma pressão e dizer, não, então agora quero um contrato melhor, ou renovam ou vou-me embora.
O Vilarinho disse, então vai-te embora. E, entretanto, houve a hipótese, um Isdu que na altura, diretor desportivo do Sporting, ainda se lembrou, e tal, trazemos o gajo para o Sporting. Eu lembro dessa fotografia no jornal. Mas os membros das claques não acharam muita piada, principalmente pela forma como o Mourinho tinha festejado a vitória contra o Sporting. E boicotaram desde logo o nome de Mourinho, e a verdade é que Mourinho acaba por não vir para Alvalade. Ainda à meio dessa época vai treinar o União de Leiria e fez um belo trabalho na equipa do Leiria, com o que o leva ao Futebol Clube do Porto. E depois, a partir daqui, aquela célebre frase do a meio da época chegar ao Porto, também tinha um plantel ao Bruno. Ele realmente, quando pegou nas equipas, tinha assim uns plantéis fora de série. Quando chega ao Estádio das Antas e diz, para o ano, o Porto será campeão, com toda a naturalidade, muito criticado foi e muito gozado foi na altura, mas a verdade é que Mourinho foi campeão na época a seguir, foi campeão na outra, ganhou uma Taça UEFA, ganhou uma Champions e tornou-se o Special One. Daí ao Chelsea foi um saltinho, no Chelsea mais títulos, mais momentos sempre polémicos. Também foi roubado, Gil. Lembras que ele foi roubado na Liga dos Campeões? Ele foi roubado na Liga dos Campeões contra o Bayern. Gols fantasma contra o Liverpool, mas meia final. Contra o Do Barcelona. Luís Garcia. Mau. Aquele homem no Chelsea foi muito roubado, pá. Já estiveste a falar melhor. Ele no Chelsea ganha dois títulos. Na sua primeira passagem no Chelsea ganha 2 títulos, mas depois na Champions acaba por não ter grande sorte, tendo sido eliminado, lá está, pelo Liverpool, e tinha eliminado anteriormente o Barcelona nos quartos de final. Que eu não me esqueço, nesses 2 jogos há um gol que o Ronaldinho marca em Stamford Bridge, brutal. O Ricardo Carvalho, que és aonde? Com uma bola por entre as pernas do Ricardo Carvalho, fora da área, nem a entrada da área, com uma ginga bruta. Mas a verdade é que em setembro de 2007 Mourinho rescinde contrato com o Chelsea e é substituído na altura pelo Avram Grant, que ainda viria a ganhar uma Champions que a equipa do... Perdeu-a na final com o Manchester United. Já perdeu-a na final com o United. Exatamente, perdeu-a na final, foi o célebre penalti falhado pelo John Terry. Agora estava a confundir os momentos. Quem ganhou depois foi o Di Matteo, que também tinha substituído o André Vilas Boas. Pá, os portugueses saem do Chelsea e os gajos que entram para lá vão à final da Champions. E vêm do mesmo sítio, vêm do Porto. E vêm do mesmo sítio, e vêm os dois do Porto. Depois, talvez, se calhar, o momento alto, se que o Porto já tinha sido qualquer coisa de fantástico, a carreira de Mourinho no Inter é qualquer coisa de brilhante, onde consegue um triplete, entre os quais ganhar uma Champions League e aquela meia final com o Barcelona, ganha 3-1 em casa e depois 1-0 e perde 1-0 em Barcelona, a jogar com 10, com o Busquets a sacar um cartão vermelho ao Tiago Mota. Não, ele nem piscou o olho para a câmara nem nada. Não, e com o Eto'o a terminar o jogo a defesa direito. E como o Eto'o mais tarde diz... Fez a esquerda. Maicon ficou à direita. Maicon no lado direito, exatamente, e eu estou a fechar o lado esquerdo. Ele disse mais tarde que eu só faria isto com o Zé Mourinho. E acaba por ganhar ironicamente contra um dos que foi um dos seus mentores, o Van Gaal, que na altura treinava o Bayern Munique. A equipa do Inter ganha 2-0 na final da Champions desse ano. Depois a passagem por Real Madrid... Antes de avançar, Gil, só por esse jogo dessa final da Liga dos Campeões, eu estava a tomar café com o Bruno no Napolitano, aqui ao pé, e eu disse-lhe assim ao Bruno, o Inter vai ser dizimado. E o Bruno, muito ofendido, pousa o copo na base assim, estás a gozar comigo, pá. O Mourinho ganha aquilo limpinho. E foi um jogão, hein? O Bayern quase não importunou o Inter. Ofensivamente o Inter esteve sempre tranquilo. E depois na frente tinha lá um Milito, mas lá mais à frente esta equipa do Inter ainda hoje vai passar por aqui. Ainda falaremos melhor nisto. Madrid também tem momentos altos e momentos baixos, uma equipa recheada de estrelas, com Cristiano Ronaldo uma delas, a competir com o Barcelona de Guardiola. Muitas críticas José Mourinho teve que ouvir quando estava em Madrid, principalmente da forma como ele jogava, principalmente quando jogava contra o Barça. Mas a verdade é que numa dessas temporadas o Super Barcelona de Guardiola
ficou a 9 pontos do defensivo Real Madrid de Mourinho, que marcou 121 golos do campeonato e era uma equipa defensiva. Recorde sempre. e faz 100 pontos no campeonato. Uma Dois equipa recordes. defensiva. E depois o maravilhoso Pep. Vou tirar um ano sabático, estou cansado. Uhum. E faz aquele bonito contra o Gaddafi. Pumba. Coitado do rapaz. Voltou ao Chelsea e ainda ganhou mais um campeonato. É despedido porque incompatibilizou-se com a médica do clube e com algumas das cobras, das estrelas do balneário do Chelsea, principalmente Eden Hazard e Diego Costa. E daí saiu para uma pausa sabática, tendo voltado de novo à Premier League para Manchester United, onde não ganhou nada, mas só ganhou 3 títulos também numa época. Mas toda a gente diz que ele não ganhou nada. Com mais um plantel maravilhoso. Com mais uma equipa miserável, e onde ele na final dessa Liga Europa, ele ganha a Liga Europa, e na final não tem Ibrahimovic lesionado, não tem Luke Shaw lesionado, não tem, acho que o Mata, se não me engano, que também era uma dos jogadores que estava em melhor forma no United, também não joga essa final, e a verdade é que, olha, vamos lá ganhar mais uma Liga Europa e qualificar a equipa para a Champions, mas mesmo assim há quem insista a dizer que Mourinho no United não ganhou nada. Não ganhamos nada com ele. Mas passagem pelo Tottenham, aí sim não ganhou nada. E agora na Roma as coisas também não se avizinham fácil. A realidade é que José Mourinho... Sim, porque o Tottenham tem uma tradição de títulos nos últimos anos, que é uma coisa... E um plantel maravilhoso mas nós também já aqui falámos nisso e acho que ainda continuaremos a falar. Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, United, Tottenham e agora Roma. Trajeto de alguém que eu mais dia menos dia vejo a treinar a nossa seleção. Espero também. Eu. E ele também. Títulos ganhos, Liga dos Campeões Europeus para o Futebol Clube do Porto. Não temos tempo para isso tudo, rapaz. Não temos todos, 25 Pô, os canecos todos que o homem ganhou, isto nunca mais acaba. 25 troféus ganhos, muitas frases que marcaram uma época no futebol. Respect. Totalmente. Os três, ele sozinho tem mais títulos que os outros treinadores todos da Prémia. Nem é mentira nenhuma. Na altura ele tinha 3. Lembras-te do que o Drogba disse dele quando era treinado pelo Scolari no Chelsea? Já não me lembro, mas ele pelo Mourinho partiu uma perna dentro do campo. Pelo Luís é mais complicado. Rapaziada, chegou aqui a altura de fazermos aqui o primeiro intervalo na nossa emissão especial. Estes tempos são horríveis. Gil, Bruno, obrigado pelas memórias iniciais. Vamos ter ainda mais coisas boas para falar aqui no nosso episódio. A seguir o Gil vai tomar a liderança no próximo segmento. É dele que vai ser o primeiro momento do podcast. E vamos então fazer a nossa pausazinha e até já, rapaziada.